Todo mundo sabe, né? O tanto que criança birrenta enche o saco. Parece um pequeno demônio que vem e os pais acabam cedendo de alguma forma. Uhum. E teve um vídeo de um cara especialista em como lidar com as emoções que viralizou nas redes. Yoshio Kadomoto. Quer saber mais sobre isso? Mas só depois da vinheta. Yoshi! Tudo bem, Alberto? Que bom te ver aqui no evento Mind Pro, Sim. em que você compartilhou, inclusive, uma experiência vivencial. Sim. Foi hipnose, hein? Foi hipnose. Total. E ele assume que é hipnose, porque tem uns caras que não querem falar que é hipnose. Ah, né? não, eu falo porque assim, você que é um mestre de hipnose sabe, né? É um caminho mais rápido para chegar no inconsciente e mudar o que mudar. E eu tava lá, cara, e eu me envolvo pra caramba com sugestões, né? Uhum. Aí eu tava realmente envolvido, assim, envolvi umas coisas legais, assim. E ele utilizou alguns elementos de constelação familiar, né? Você usou várias coisas lá. Sim, né? sim. E foi realmente uma experiência incrível que eu tive a oportunidade de, como pessoa, não como jumento, na verdade, como pessoa, como sujeito, né? Que esse termo como pessoa foi engraçado. É. Mas enfim, eu como participante, né? Porque entrar em auto-hipnose é ótimo. Sim. Agora, vamos falar um pouco daquele vídeo que viralizou nas redes, que foi envolvendo birra de criança. Hoje eu vou te ensinar uma técnica que vai te ajudar a eliminar as birras que o seu filho faz. Como que surgiu aquele vídeo e aquele conteúdo e quais resultados que você teve com esse conhecimento? Ok. Eu só quero aproveitar, Alberto, compartilhar aí com os seus, né, as pessoas que acompanham as suas redes. Na verdade, assim, eu tenho um trabalho chamado Conexão Ancestral, né? As pessoas perguntam se é a mesma coisa de uma constelação. Tem algumas semelhanças, mas é um trabalho que, assim, ele vai de uma outra forma abordar a questão ancestral. E por que eu faço isso, Alberto? Tem aí o seu companheiro Carvalho, seu amigo, né? Eu falo assim, um carvalho, né? Se ele não tiver raízes, ele não tem como crescer, ele não vai conseguir se sustentar. E o que acontece hoje em dia com as pessoas é que elas não têm nem noção de quais são as suas próprias raízes. Significa, elas não têm consciência da sua própria história. A história dos seus pais, a história dos avós, bisavós. Essa é uma história ancestral que eu busco em todo o trabalho meu. E essa história ancestral influi diretamente na nossa vida. Influencia em tudo que a gente faz hoje. E uma coisa, inclusive, que é interessante, você falando de ancestralidade, que não tem nada pior, sabe o que é pior? É eu me ver repetindo uma frase que meu pai e minha mãe falavam e eu detesto. Sim. Aí eu me vejo falando aquilo... Meu Deus! Eu lembro de Elis Regina falando como os nossos pais, pais. E no seu trabalho, envolvendo, por exemplo, a birra, também tem essa questão da ancestralidade? Sim, porque... E como que foi o vídeo? Quais as dicas que você deu? Na verdade, né, olha só que bacana o que o Alberto falou, nessa questão de estar repetindo. A gente está aqui conversando, vocês estão entendendo, e é um exemplo muito simples que eu dou, Alberto, assim, por que a gente está se entendendo? A gente está falando em português brasileiro, porque você aprendeu isso e eu também. A gente não está conversando aqui em coreano porque nós não aprendemos. Então, tudo que a gente passa para um filho tem a ver com aquilo que nós aprendemos. Eu falo assim, qual é o português que eu aprendi para criar meu filho? É aquilo que eu aprendi com meus pais. E por tabela, os nossos pais aprenderam que português para nos ensinar? O que aprenderam com os nossos avós e bisavós. Por isso, é importante trabalhar a questão de ancestrais. Então, quando eu falei sobre birra, uma das coisas que eu convido a pessoa a perceber, assim, o que é que você está fazendo para a criança ter essa birra? E, na verdade, são muitas histórias gestacionais. Por que eu cheguei nesse ponto? Porque como eu trabalho com adulto, e eu vou desbloquear o que o adulto tem na vida dele, por exemplo, a raiva, que a birra nada mais é do que raiva, eu vou investigar o que aconteceu na história infantil dele com os pais. E de posse disso é que eu cheguei à conclusão assim, por que não trabalhar as crianças antes que elas cheguem na fase adulta com esse problema? E muito desse problema tem a ver com a gestação, as raivas que a mãe passou na gestação. E ela passa muitas, dependendo de como é a relação do casal, como é a relação com sogro, sogra, mãe e pai. Uma coisa que eu acho interessante no seu trabalho é como que você consegue trabalhar com as emoções. Qual que é o papel das emoções e do gerenciamento das nossas emoções, será que eu posso usar esse termo? Sim, claro. De gerenciamento das emoções para poder lidar com as nossas questões. É uma coisa interessante porque assim, as pessoas hoje em dia falam muito de mudança do mindset. Eu falo que é importantíssimo você trabalhar o seu mindset, só que nenhum ser humano nasceu pensando. Quando a gente saiu da barriga da mãe, a gente nasceu sentindo. Só depois é quem desenvolveu lá do nosso cognitivo pensante. Então trabalhar o mindset é importante, só que quando eu trabalho no emocional da pessoa, isso é que determinou muito do mindset dela, isso que determina as crenças, os pensamentos. Então trabalhar nesse nó, é o primeiro dominózinho que a gente
derruba para derrubar toda uma sequência. Então, voltando à questão do vídeo da birra, é uma coisa que está na descrição, viu? Você vai poder ver o vídeo e rever várias vezes. E com muitos resultados, você vai poder ver os depoimentos. O que acontece, Alberto? A birra. Um adulto, assim, você é adulto, eu sou adulto, a gente fala assim, olha, eu agora sou uma pessoa madura, eu sou uma pessoa que tem consciência, eu sou uma pessoa que, né, já tenho compreensão de muitas coisas. Então, quer dizer que você não faz mais birra nem eu. A gente faz o tempo todo. Basta você lembrar assim, quando a sua esposa não faz algo que você gostaria que ela fizesse, a gente faz birra. Como que a gente faz birra hoje? A gente não faz igual a criança joga no chão, mas a gente fica calado, uns vão beber, né? Briga. O que é isso? É birra. A pessoa não fez aquilo que a gente queria. Não, e interessante também que você fala de ancestralidade, uma coisa muito interessante é a questão de como lidar com certas questões, como dinheiro, por exemplo. Tem famílias que todos os membros, desde o avô, do pai, tiveram um negócio, quebrou, faliu. Aí o filho abriu. E isso tem a ver com alguma questão de mindset, alguma questão de pensamento. Não só questão de mindset, sentimento, mas o que acontece? Vamos voltar na questão do português. Né? Qual é o português que foi aprendido em relação ao dinheiro? Então, o que acontece, vamos pensar também numa coisa. Toda criança quer ser aceita, ela quer ser igual. Ser aceita é ser igual. Por que a pessoa, por exemplo, eu dou o exemplo do meu filho, né? Eu sou nascido em Minas, como você, em Belo Horizonte, meu filho mais velho é nascido lá, a gente mudou para Curitiba. Em pouco tempo, ele aprendeu o sotaque curitibano. Por quê? Porque inconscientemente ele quer ser aceito naquele meio. Então, se eu venho de uma família que não teve dinheiro, para eu ser aceito naquela família, eu tenho que ser igual. Se eu ganho dinheiro, eu me torno diferente. Então, eu perco para ser igual. Então, é esse o padrão que se repete nas famílias. Então, a questão da birra tem a ver com isso. O pai, por mais que ele não tenha gostado do que os pais deles fizeram, ele acaba fazendo com os filhos aquilo que ele aprendeu. Não, é incrível demais. Uma coisa que eu mais gosto dos seus vídeos é que ele tem um mindset de abundância. Sim. Porque explica, não tem segredo, exato, conta. E como que o pessoal pode te encontrar? Porque lá tem gente que fala que é meu fã. Agora, uma pergunta: o que adianta o fã que não vai lá conhecer seu trabalho? Não adianta nada. Precisa ir, é verdade. Não adianta, tem que conhecer. Como o pessoal pode conhecer seu trabalho? Então, entra nas redes sociais, acompanha aí os vídeos, né? Tá aparecendo. E assim, os meus trabalhos são trabalhos de imersão, são treinamentos de fim de semana. É um fim de semana que você tira para olhar para você. Antes de finalizar, eu posso falar uma coisa importante sobre a questão de valores, dinheiro, você falou? Você que manda. Se você procurar entender, até eu ia fazer isso na palestra hoje, eu não consegui, né? Bônus da legal. Palestra. Olha só, quanto vale isso aqui? R$100. Por que você está dizendo que vale R$100? Porque foi convencionado que vale R$100. Então, se eu pegar, por exemplo, isso aqui e falar para você que isso aqui vale R$100, você acredita? Não vou acreditar. Então, o que acontece é que é o seguinte, isso aqui não vale nada, isso é papel escrito, impresso. Tá? Se for olhar o custo disso, sei lá quanto custa, mas vai, R$50, vamos supor. Então, o que vale R$100 é a confiança que a gente tem que isso aqui vale R$100. Se eu falar assim, olha, Alberto, isso aqui é minha palavra de amigo seu, vai valer R$100. Então isso aqui passa a valer R$100. É assim que surgiu o dinheiro. Então o que impede muitas vezes a pessoa de ganhar? Que é o fiado, né? É o fiado, mas a primeira moeda que surgiu era assim, um pedaço de argila, eles encontraram, e esse pedaço de argila falava assim, olha, isso aqui vale 3 ovelhas. Então é só um pedaço de argila. O que mudou o valor daquela argila foi o quê? Confiança. Então as pessoas muitas vezes não ganham dinheiro porque elas não têm consciência do próprio valor. Essa é uma das primeiras coisas para mudar quando você quer ter um mindset de prosperidade. Que valor eu tenho? Qual é o valor que eu me dou? Não, é incrível. E, inclusive, essa questão do valor, a necessidade de entregar valor também é essencial, né? Fantástico. Saber aprender a... Inclusive, frequentemente eu vejo alguém falando assim, mas a concorrência está ruim, tá ruim, é muita gente fazendo o que eu faço. Cara, se todo mundo está fazendo o que você faz, você não está entregando algo que tem valor. Sim, verdade. Porque é justamente a entrega, né? E, enfim. E, pera, eu só quero falar uma coisa para você que está ouvindo. Sabe onde eu conheci o Alberto? Eu fiz o curso com ele de hipnose. Então, se você quer saber alguém que é muito bom, ele foi meu professor, um dos professores que eu tive sobre hipnose. Eu nem ia fazer esse jabá, tá vendo? Eu não ia falar isso, já que falou. Né? Mas eu falei espontâneo porque o que é bom tem que ser falado. É realmente incrível. Inclusive, naquela época, eu já estava interessado já nos seus treinamentos e vamos combinar de fazer, hein? Com certeza, vou combinar e vou gravar ainda. O pessoal lá poder saber que realmente vale a pena, que tem certeza que vale, porque só hoje já foi uma pequena amostra da potencialidade de cada um, e essa questão ancestral realmente eu achei muito legal. Eu adorei, para mim, foi transformador para mim, com certeza para todo mundo. Fantástico. Quer falar mais alguma coisa? Um grande abraço para todos vocês e me acompanhem. Então esse pessoal tem que curtir agora. Você clicar em curtir e vai lá agora. Yoshiko Kadamoto. Yoshiko Kadamoto. É isso aí. Até a próxima.